Maravilha, maravilha. Então, começando, muito boa noite a todos. Se você quer se tornar um pesquisador na área da saúde, mas não sabe por onde começar, ou não sabe se esse caminho é realmente para você, aqui na série Entrevista com Researcher Top, eu converso com pesquisadores que estão vivendo a ciência na prática, compartilhando trajetórias reais, desafios e tudo aquilo que ninguém te conta sobre a carreira acadêmica. Se você quer construir o seu caminho na ciência com mais clareza e estratégia, já se inscreve no canal e vem comigo. Hoje eu converso com a Researcher Top Luísa Orrassi. Luísa é médica, cirurgiã oncológica, mestre em ciências aplicadas ao câncer e doutoranda em medicamentos e assistência farmacêutica na UFMG. Além disso, ela atua como cirurgiã oncológica, professora de cirurgia geral e pesquisadora conciliando assistência, ensino e produção científica. Possui experiência em auditoria e gestão em saúde e se destaca ainda pela sua atuação internacional, tendo sido a primeira brasileira a representar o país na European Society of Surgical Oncology. Sua trajetória conecta ciência, assistência ao paciente, liderança e internacionalização da carreira. Luísa, para começar, muito boa noite. Eu queria ouvir de você quando foi que a menina Luísa começou a querer, a sonhar em se tornar uma pesquisadora também. Como que essa trajetória se conecta aí com a médica e a menina? Eu acho assim, a medicina primeiro me atraiu muito por causa da curiosidade, né? Então, assim, eu acho que falar que eu queria, eu não era uma criança que falava que queria ser cientista, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, eu acho que quando eu comecei meu caminho para medicina, achar resposta para as coisas era uma coisa que me direcionava muito. Tanto que eu dou aula na graduação de medicina hoje em dia e eu falo muito com os meus alunos, assim, que a minha escolha de especialidade tem muito a ver com uma especialidade é, que ainda exista uma busca por respostas que seja contínua. E eu acho que é isso, né? De querer respostas, de querer melhorar, de querer procurar sempre alguma coisa a mais. É, aí foi quando eu comecei a carreira na pesquisa, pensando primeiro em o que que eu posso fazer para melhorar o que eu ofereço para os meus pacientes. E aí o mundo acadêmico se abriu para mim. Eu comecei fazendo pesquisas no hospital mesmo, né? Então, assim, pegando os dados que a gente tinha e tentando gerar informação epidemiológica, tentando avaliar resultado, tentando ver o que que a gente estava fazendo que funcionasse bem ou não, com uma cabeça lá da graduação, né? Do fluxo de raciocínio científico, de procurar, né? De ter a pergunta e procurar a resposta dentro dos dados que a gente tem. E aí surgiu a oportunidade do mestrado, e aí, quando eu realmente entrei no mestrado, aí que o mundo acadêmico se abriu mesmo para mim, no sentido de eu me sentir pesquisadora, e não. Fui aluna de iniciação científica na faculdade, fiz trabalhos em congresso na faculdade, mas sempre via isso muito como uma busca de respostas pontuais ou mostrar casos interessantes. Isso de realmente falar assim, eu quero fazer ciência, eu acho que apareceu para mim no mestrado, que começou nesse sentido, que começou em o que que eu posso fazer para melhorar o que que eu ofereço para os meus pacientes. E aí isso tudo já vai trazendo uma linha para trás que é assim, mas o que você oferece? O que você tem de opção? E o que existe no mundo, né? Assim, não existe ainda. Aí só as portinhas vão se abrindo, né? Eu acho é, é, o pensamento é um pensamento meio um fluxograma muito aleatório. Então, eu acho que entrar no mundo acadêmico ajuda muita gente nesse sentido, sabe? Uhum. Então, a ciência ela nasce para você a partir de uma demanda prática. Você, no dia a dia, na clínica, você sente necessidade de respostas, de aprofundamento, de ter a melhor resposta para o seu paciente, e você vai buscar a pesquisa, porque é ali que vão ter métodos mais robustos para você identificar essas respostas, né? Que legal, que interessante. Exatamente, E exatamente. como que essa pesquisa vai influenciar a sua clínica? Qual que é o retorno que você tem hoje? Eu acho que primeiro é a questão da avaliação do que é replicável com bom resultado, né? Então, assim,
A gente sabe que a boa ciência, ela é replicável, né? Os bons experimentos e os bons resultados, eles precisam ser replicados. Isso é uma coisa que para o paciente oncológico, que é a minha área, é muito interessante, que é a gente pegar estudos, pegar pesquisas, pegar análises com base nos dados disponíveis e poder repetir isso nos nossos pacientes, já tendo uma avaliação, uma perspectiva de resultado, de prognóstico, de melhora, né? No paciente oncológico, a gente não fala não necessariamente de cura, mas nem que seja assim, melhora de qualidade de vida, aumento de sobrevida, né, melhora de resposta a alguma terapia. Então, eu acho que na área de oncologia, essa questão da gente juntar dado para obter resultados e poder replicá-los é uma coisa que é muito importante para mim. Então, na minha prática, Uhum, eu acho que o que me interessa muito é isso, uhum. é eu poder E aplicar no meu paciente. o que que você estudou no seu mestrado? O que que foi a sua dissertação? A minha dissertação de mestrado, Cristina, foi uma análise epidemiológica de qual que era o perfil dos pacientes de sarcoma no Brasil. Sarcoma é um subtipo de câncer que sempre me atraiu muito, porque na época da minha residência eu vi os pacientes de sarcoma como pacientes negligenciados. Porque sarcoma é um câncer muito raro e com muitos subtipos histológicos diferentes. Então, a gente tem várias, né, agrupamentos diferentes de sarcomas e todos são tratados de maneiras distintas, todos têm prognósticos e pacientes, né, pacientes em risco que são diferentes. E me incomodava muito o fato de ser uma doença pouco incidente, né, uma doença rara, e que os pacientes ainda tinham resultados muito ruins. Porque na minha cabeça de, né, não ter adentrado ainda o universo acadêmico, eu pensava assim, mas se tanto pouco, se tão pouca gente tem, que a gente não consegue juntar essa informação e consegue fazer para o paciente o que está sendo feito em outros lugares. Porque a gente tem um raciocínio, eu acho, quando a gente entra no mundo acadêmico, que é um pouco ingênuo, mas é até bom, que é o de eu consigo ter a resposta para isso se eu achar o dado certo. Então, eu achei, né, entrei como parceria com a equipe do CECATES e com a equipe da UFMG, lá da Faculdade de Farmácia, inicialmente para pegar os dados dos pacientes com sarcoma, que foi o meu mestrado, fazer uma análise epidemiológica, avaliar quem eram os pacientes em risco, como esses pacientes estavam sendo tratados e como que esses pacientes evoluíam no quesito de sobrevida, de resposta de tratamento e ver o que desses dados eu poderia aplicar nos meus pacientes, né? Então, assim, o meu mestrado foi uma análise epidemiológica, mas que já me deu muito embasamento para eu ver, assim, como que está todo mundo sendo tratado e o que eu posso mudar na minha prática. Então, Uhum. muito do que eu falei, assim, de o que é a ciência, desculpa, o que é a ciência, o que a medicina me atrai, foi originada no mestrado, nesse momento de eu quero buscar resultados de doenças raras em pacientes e que a gente tem esse dado, mas a gente não usa, sabe? Então, meu mestrado foi isso. Legal, legal. E aí o doutorado é uma continuidade ou não? Você já mudou um pouquinho a área? Não, o doutorado só com continuidade disso, né? A intenção era a Uhum, gente explorar mais a pesquisa de sarcoma, mas eu acho que, como pesquisadora, quando as oportunidades interessantes aparecem, a gente tem que aproveitá-las, né? Então, eu comecei, gosto muito da área de oncologia em geral, apesar de ser especialista em sarcoma em tumores de pele, mas quando entrei lá na faculdade de farmácia, no doutorado, e a gente começou a fazer uma linha de pesquisa que tinha muito a ver com farmacogenômica, com análise, né, de resposta de pacientes de outros subtipos oncológicos. Então, hoje em dia, a nossa pesquisa, a minha pesquisa de doutorado, né, e de outros colegas, que a gente é um grupo, de pesquisadores, envolve a análise de resposta de terapêuticas sistêmicas para câncer de mama e que a gente tem explorado também quesitos farmacogenômicos dessa resposta. Então, fugir um pouco da linha, mas ainda é uma coisa que eu ainda tenho intenção de depois mimetizar para sarcoma, porque é uma pesquisa muito interessante num grupo de pacientes, né, muito amplo, que são as pacientes com câncer de mama, mas, né, com objetivos muito interessantes e que podem ser muito replicados para outros subtipos de doenças. E que a intenção é essa, que a gente gere uhum, dados para que a gente possa usar em outros pacientes depois. uhum. E você também está avaliando custos nesse trabalho?
ou não? Sim, sim. Sim. Inicialmente a gente avalia, né? é, a resposta está muito associada a custo, né? Então, assim, Uhum, a intenção de avaliar custo-efetividade é uma intenção que a gente tem, porque a gente tem que pensar que, ainda mais no âmbito de saúde que a gente trata, que são pacientes que não só em medicina suplementar, que são os convênios, mas também no SUS, só ter boas respostas oncológicas muitas vezes individualmente são resultados muito bons, mas a gente tem que pensar nesse resultado globalmente. As terapias e as modalidades terapêuticas que dão boas respostas para essas pacientes, elas têm que epidemiologicamente e financeiramente poderem ser aplicadas em grupos grandes, porque a gente não pode só se basear em resultado clínico, porque senão individualmente eu vou estar agregando valores muito grandes para terapias de algumas pacientes e que vai impossibilitar que, por exemplo, toda a sociedade brasileira que depende do SUS tenha acesso. Então, quando a gente faz uhum, análise de resposta, e é um dos objetivos também do doutorado, é a gente avaliar o que a gente chama de custo-efetividade, né? É a uhum, gente ver quão mais efetivo eu posso ser, otimizando mais os custos para que mais pessoas tenham acesso a essa terapia, porque a gente vê nações, países onde a gente tem tecnologias avançadíssimas, mas que o acesso é baixíssimo por causa do custo. E uhum. pensando em quesito de saúde pública, por mais que a intenção seja muito boa, a gente vai estar valorizando tratar pacientes de um grupo muito pequeno de pessoas. Uhum. E principalmente quando a gente fala no câncer, né? Que são as doenças mais caras de serem tratadas que existem, assim, pelo seu conjunto, né? É uma doença que é altamente prevalente, a terceira causa de morte no país, então isso em conjunto tem um custo muito alto, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, né? E não dá para falar de Tá? câncer sem falar sobre prevenção, dá, Luiz? Ainda mais você que trabalha com câncer de pele. Eu tenho uma newsletter também e toda semana ela sai e eu tento conectar um pouco com a área de trabalho do entrevistado. E essa semana, dos temas que eu tratei foi essa questão do câncer de pele. Em torno de 80% do câncer, ele poderia ser prevenível, né? Do câncer de pele especificamente. O fator de risco maior do câncer de pele, todos eles, os mais comuns, que são os carcinomas, e os mais graves, que têm risco de metástase, tipo os melanomas, a maioria deles são causados por incidência solar, a grande maioria, a maioria esmagadora, né? E o hábito de fotoproteção, seja por protetor solar, chapéu ou roupas compridas, essas roupas com proteção UV, ele é um hábito relativamente recente na população, sabe, Cristina? Então, assim, Uhum. eu escuto de muitos pacientes, pacientes com 60 anos ou mais, são pacientes que falam que a cultura de quando eles eram jovens e adolescentes era tradicionalmente se expor sem proteção, né? Eu falo isso muito com meus pacientes, que os pacientes falavam, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né? Que viajava e tinha que tomar sol e tinha que voltar descascando, porque era bonito, porque queria dizer que tinha entrado de férias, ido para a praia. E a gente não sabia o dano Justamente. disso, né? Assim, os efeitos a médio e longo prazo, eles são incertos. Então, assim, se você pensar que há 60 anos atrás a fotoexposição intencional era desejada, e hoje em dia a gente sabe o risco disso, a gente ainda tem uma população enorme que está em risco e que se fotoexpôs intencionalmente sem nenhum tipo de proteção. E Isso continua se preocupa a expondo, né? gente Usando muito. óleo de coco, as fake news estão aí, usa óleo de coco para proteção, que as pessoas sempre usaram. Gente, para mim é a falência da nossa comunicação, né? Mas é tão absurdo ouvir uma coisa dessa que chega de doer no coração, né? Tudo bem, antigamente as pessoas usavam Incomoda óleo de coco para proteger, mas morriam aos 40 anos, então não dava tempo de ter o muito. causa de pele, né? E hoje, assim, as Que câmeras isso de envolve um bronzeamento, protetor solar. que causa uma falácia, né? Que quem usa protetor tem.
enfim, é tanto absurdo que chega de doer para nós, pesquisadores, cientistas que ouvem uma coisa dessa, mas a gente tem que ter força para combater e levar a informação, né? Eu acho que eu vejo muito você nas redes sociais e é muito importante a gente estar falando sobre isso. E eu me lembrei, assim, não me lembrei, mas coloquei você como prioridade para ser entrevistada aqui nesse quadro, o dia que você mostrou uma cirurgia de câncer de pele. Eu fiquei muito chocada, eu não tinha visto nenhuma imagem daquele jeito. É muito chocante, né? De ver as pessoas que poderiam se prevenir disso. E a E assim, gente vê, Cristina, assim, cânceres muito graves em pacientes muito idosos, principalmente no âmbito de saúde pública. E assim, a gente tem que aliviar um pouco nesse sentido, porque a gente sabe que muito desse fator de exposição, os pacientes realmente eles não tinham conhecimento, né? Então, assim, os pacientes hoje em dia de 80, 90 anos, a gente tem muito. São pacientes que trabalhavam na roça, que trabalhavam, né, com construção civil, pacientes que realmente não tinham conhecimento sobre esse dano e que eram submetidos ao dano por questões laborais. Mas você tem toda a razão, que hoje em dia não tem nada mais que justifica se expor intencionalmente ao sol sem proteção. Você comentou das câmeras de bronzeamento artificial, elas foram proibidas, né? Proibidas por questões de saúde. A gente sabe que a câmera de bronzeamento, de bronzeamento artificial aumenta infinitamente o risco de câncer, mas tem publicações americanas que falam que, por exemplo, dentro das faculdades, né, nos Estados Unidos tem os hábitos daquelas sororidades, que são aqueles agrupamentos de pessoas que moram juntas, que são repúblicas, entre aspas, né? E nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que muitas dessas repúblicas americanas de mulheres têm câmeras de bronzeamento solar dentro das repúblicas até hoje. Nós estamos falando de é 2026, mulheres de 20 e poucos anos se expondo à câmera de bronzeamento artificial, né? absurdo. É, E aqui no Brasil ainda continua. De vez em quando eu vejo no Instagram informações, notícia, propaganda, e aí você procura o local onde está sendo executado, não é uma clínica aberta, é a casa de uma pessoa, é tudo. E as pessoas vão, né? É muito absurdo a gente ainda ter que ver isso em pleno século XXI, a gente sabendo de todos os problemas e ainda tendo que combater fake news. Eu faço o meu eu dever vi de uma casa, vez, Cristina, é, eu falo eu vi uma que vez eu uma saio sem palestra escovar daquela os dentes. bióloga no Instagram. Desculpa. Eu vi uma vez uma palestra daquela bióloga no Instagram, que eu acho ela sensacional, porque ela trata com muito com bom humor questões muito sérias, que é a Mari Krieger, uma loura de cabelo Sei. curtinho. Adoro ela. E ela colocou uma coisa no Instagram que é exatamente o que você está falando, que eu até repostei, que é os profissionais de saúde estão tendo que ir para o Instagram falar de saúde para combater as pessoas que não sabem de saúde e acham que são especialistas, né? Então, assim, Uhum. é exatamente isso, assim, pessoas promovendo bronzeamento solar, uso de óleos de pele para tomar sol, falando que o sol, né, não causa câncer porque metaboliza vitamina D, que sim, metaboliza vitamina D, mas que são questões completamente diferentes, né? A gente avaliar o risco e o benefício. E aí, assim, e tem profissionais excelentes. Então, tem uma cirurgiã dermatológica americana especialista em melanoma também, que ela fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que a gente tem que pensar em sol como a gente pensa em água, né? Se uma pessoa tomar 20 litros de água num dia, ela vai ter uma falência renal, né? Então, assim, nem água a gente está livre de trazer dano para a gente, né? Uhum. Mas as fake news são absurdas. São. É de um nível, mas a gente tem que entender também que combater é o nosso papel e que nem sempre as fake news ela é transmitida só por uma pessoa que não sabe a informação, que é um imbecil apenas. As fake news elas geram muito dinheiro, né? Então tem gente ganhando dinheiro com isso. Então é nosso papel também fazer essa educação da população, muito importante. E, e para você, eu imagino que deve ser até mais difícil fazer esse papel triplo, né? Que você trabalha tanto na assistência
quanto na educação, você é professora também, e quanto na pesquisa. Como que você consegue lidar com isso tudo? Para quem vai nos assistir e que é médico ou já formou ou é estudante e quer seguir carreira na pesquisa, já olha para você e já imagina, eu não vou dar conta. É possível conciliar? Olha, Cristina, é possível, assim, é uma rotina corrida. A gente tem que entender que existem momentos na vida da gente que a balancinha vai ter que pender para algum lado, né? Então, assim, é, eu sou apaixonada por pesquisa da mesma forma que eu sou apaixonada por docência e não me vejo em momento nenhum deixando de ser médica e cirurgiã e prestando assistência direta aos meus pacientes. Mas a gente tem que entender, né, que a gente nunca na vida a gente vai estar dando 100% para uma coisa só, né? É, então, assim, a minha cabeça sempre foi investir nas coisas nos momentos em que eu preciso priorizá-las. Então, muitas vezes, quando eu estava no mestrado ou no doutorado ainda fazendo aulas, né, que eu ainda tinha créditos, eu reduzi um pouco o volume de docência e tive que reduzir um pouco a questão assistencial para dar prioridade para isso, né? Agora que eu estou na fase final do doutorado, por exemplo, já tem alguns meses que eu já finalizei meus créditos, então não preciso ficar indo à faculdade mais para ter aulas, aí eu consigo retomar. Eu acho que é pensar o tempo inteiro em tudo na vida, não só em carreira, né? Na vida pessoal também, que é sempre balancinha, né? Uhum. Na época que eu estava na residência, a residência era a minha prioridade, a residência médica, que é um investimento não só de tempo, mas também de dedicação, de saúde mental, que, né, requer muito da gente. E eu falava com a minha filha, eu falava assim, olha, gente, eu vou ter que investir na residência agora, isso é temporário. Então, eu acho que é pensar que investir um pouquinho numa coisa não é que você está largando a outra. Tranquiliza muito a minha saúde mental eu saber que os investimentos eles vão sempre estar oscilando, né? A vida é ondulante. Houveram épocas que eu investi muito na parte acadêmica, né? No final do meu mestrado, por exemplo, eu terminei meu mestrado no final da pandemia, então foi um momento em que a questão assistencial estava muito limitada, então eu consegui investir muitas horas do meu dia, da minha semana na docência e no final do mestrado. Acho que é não pensar em será que eu vou dar conta? É pensar em o que é verdade agora. Sempre na vida, em algum momento, a gente vai estar abrindo mão de alguma coisa. E que se for para abrir mão de alguma coisa, que seja consciente, seja uma escolha, uma decisão. Porque aí eu acho que pesa menos, a gente se culpa menos, dói menos, né? E a gente entende que aquilo é temporário, não é uma coisa que a gente está se sentindo obrigada a fazer. Então, eu acho que Uhum. eu faço isso com tanto prazer e com tanta alegria, pensando nisso, assim. Vão ter diversos momentos na minha vida, e já houveram diversos momentos na minha vida, em que eu precisei priorizar coisas diferentes, sem pensar que agora eu vou priorizar isso um pouquinho, depois aquilo um pouquinho. Se culpa menos, se cobra menos, se pesa menos, né? Então, eu E acho tem que é isso. o custo oportunidade, né? O que é o custo oportunidade? É o que você está investindo, o que você está deixando de receber, mas tem um custo que você vai receber lá na frente. E a gente sabe que na área médica, a área médica, ela tradicionalmente ela é bem remunerada. Você acabou investindo muito na sua educação. Você tem que deixar de clinicar para poder investir nesse processo. Valeu a pena? Vale a pena financeiramente? Quais são as oportunidades reais que você teve a partir de de ser mestre, a partir do seu processo de doutoramento, que já está no final, então você já é quase ao doutor, já está coletando aí as vantagens de ser uma doutora. Quais são as grandes vantagens desse processo? Eu acho que, primeiro, felizmente, a gente tem que pensar que medicina, apesar da gente estar sendo muito bem remunerado, a competitividade está muito alta, né? A gente está tendo cada vez mais profissionais se formando, cada vez menos oportunidades, menos vagas de residência, mestrado, doutorado. Então, assim, você pensar em você se especializar numa área
para que você consiga virar referência em alguma área, isso vai te destacar no mercado. É um investimento a médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo a minha carreira acadêmica como um investimento a médio e longo prazo na minha carreira assistencial. Eu me vejo como uma profissional que está em contínua atualização, então, o fato de eu poder oferecer para os meus pacientes o mais atual, o melhor, tá indo atrás de trazer coisas que vão dar benefícios para o meu paciente, é uma coisa que faz diferença na parte assistencial, né? É, em Minas Gerais, principalmente, São Paulo, no Sudeste em geral, a gente sabe que existe uma cultura de procurar um médico que tenha experiência, que tenha know-how, que tenha um currículo, que seja bem indicado por alguém. E eu acho que a carreira acadêmica colabora muito com isso. Uhum. É, é claro que, igual a gente está falando aqui, carreira acadêmica é um investimento a médio e longo prazo. Não é uma coisa que vai dar um retorno imediato, mas é uma coisa que vai te destacar na medicina. E a gente tem que pensar em medicina, né, nesses anos que estão por vir, cada vez mais em ter, caso você queira ser um profissional de ponta e ter mais oportunidades assistenciais, você precisa, né, ter alguma coisa de diferente ou de melhor para oferecer. E a carreira acadêmica oferece isso, né? Você acha que é para todo É, mundo, Luísa? Carreira acadêmica é para olha, todo eu acho mundo? que é muito difícil a gente dizer que carreira acadêmica é para todo mundo, porque eu acho que carreira acadêmica é uma carreira que traz muitas empolgações, muitas animações para a gente. Mas é uma carreira que o volume de oportunidade é tão grande que eu sinto assim, por exemplo, que no começo do meu mestrado eu fiquei perdida, sabe? Assim, então, se você não tem um direcionamento, se você não tem realmente mentores que vão te guiar nesse processo, eu acho que a carreira acadêmica pode ser muito frustrante. Uhum. Justamente por isso, porque carreira acadêmica exige um investimento de tempo, um investimento cognitivo e um investimento de tentativa e erro, sabendo que o risco de falha é muito grande e que vai te dar um resultado real, tátil, que vai demorar. Então, eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente entra pensando nisso, e que foi uma coisa que eu entrei pensando, eu não entrei pensando no meu mestrado, eu tive disso. Por exemplo, a docência foi uma oportunidade que apareceu através do investimento do meu mestrado. Então, ser professora da graduação apareceu com o mestrado. Mas também apareceu porque eu tinha colegas para me indicar, colegas que me conheciam, colegas que sabiam do grau de investimento que eu dava e da significância que eu dava para esse tipo de ensino, esse tipo de troca, esse tipo de processo. O Mas eu networking, não né, acho que é é para muito todo mundo. importante, não é? Muito. Eu acho que uma coisa que a carreira acadêmica dá, sem sombra de dúvida, muito, é a oportunidade por networking. Isso é uma coisa significativa. É, eu, hoje em dia faço parte de grupos de pesquisa internacionais, né? A gente tem, inclusive, agora um projeto de pesquisa da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica com patrocínio da ONU, da União Europeia, e que se eu não tivesse a experiência, se eu não tivesse agregado a experiência acadêmica que eu agreguei no mestrado e no doutorado, seria uma oportunidade que eu não conseguiria aproveitar, né? Então, Uhum. meu pai fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é um dizer do interior, né? Que ele fala assim que oportunidade é o burro que passa arriado, o burrinho que passa arriado na sua porta. Mas para você montar o burro, você tem que saber andar o cavalo, né? Então, eu acho que Aham, o que mestrado, doutorado, o que o investimento acadêmico dá para a gente é saber o andar a cavalo. Porque aí aham. quando o burrinho passa, né, quando a oportunidade passa, a gente já tem experiência, a gente tem algum conhecimento, e às vezes a gente tem falhas suficientes durante todo esse processo para entrar com mais maturidade em outros processos. Mas eu acho que é uma carreira que a gente tem que entrar pensando em que o risco da gente se frustrar existe, e, e se a gente não entra pensando que é um processo de tentativa e erro, e que o erro o risco do erro é grande, a gente abandona, né? Porque Uhum. assim, eu não acho que existe nenhuma pesquisa científica em que um pesquisador tenha entrado na New England Journal of Medicine, que um pesquisador tenha entrado 100% seguro do resultado. Eu acho que estou exagerando um pouco, porque alguns a gente já sabe um pouco Ah, do é até. resultado, né? Mas
Até porque a base da pesquisa é isso, né? É você provar, é você avaliar o resultado. Você não quer provar uma coisa. Quem entra querendo avaliar o papel, na minha área, na área da farmácia, tem muito isso. Avaliar o papel do farmacêutico no acompanhamento farmacoterapêutico. A hora que eu olho isso, esse título já chega a me dar dor, porque eu sei que está enviesado a resposta. Não quer avaliar, ele quer descrever. Ele só quer descrever, ele só quer provar. Então, aí eu acho que já E, começa errado. A pesquisa, a primeira coisa é você fazer perguntas e você vai buscar respostas, você não busca certeza. E é exatamente isso, né? Mas e é muito uma coisa que interessante. uma das professoras mais relevantes para minha carreira, Cristine, que foi inclusive uma professora aí da UFMG, que foi a Alessandra, e que era professora do mestrado nas ciências médicas e que me trouxe, ela que me levou para a faculdade de farmácia na UFMG, que me deu as oportunidades que o doutorado me deu. Ela falava muito para a gente isso nas aulas do mestrado, que a gente tem que tomar muito cuidado com a carreira acadêmica, porque ninguém publica a falha. Então a gente fica vendo pesquisas maravilhosas, estudos maravilhosos, resultados lindos, mas ninguém publica a falha. Então isso é um negócio que Eles eu nem tive assim, aceitam, né? você sabia disso? As revistas não Então aceitam. assim, e é uma coisa que a gente só entende realmente o peso disso, da gente falar, a gente escuta, né? No primeiro dia do mestrado, ninguém publica a falha. Você fala, tudo bem. E aí, quando começa a dar errado, você tem que tentar de novo, errado, você tem que tentar de novo, errado, você tem que tentar de novo. Isso com esperança, né? Parece uma coisa tão derrotista, mas eu acho que a carreira acadêmica dá muita resiliência para a gente. Eu acho que isso é importante, que é aspecto da vida, sabe? Assim, eu acho isso muito, muito significativo. E você falou aí da questão internacional, da sua oportunidade, mas você teve experiências internacionais prévias, né? Você falou, eu vi no seu currículo que você fala inglês, francês e holandês, que coisa chique! Conta um pouquinho sobre essa experiência e o que que essa experiência internacional trouxe de bagagem para você na pesquisa ou de oportunidades. Na verdade, Cristina, assim, eu acho que a minha experiência internacional começou adolescente, né? Assim, eu fiz um intercâmbio na Bélgica quando eu era adolescente, intercâmbio de ensino médio, assim, intercâmbio de high school, que foi quando eu comecei a aprender a falar francês e holandês, e já voltei apaixonada pelas discussões globais, né? Assim, eu fiz parte de uma empresa de intercâmbio que estimulava muito a interação internacional, então, assim, conheci pessoas do mundo inteiro, de backgrounds culturais diversos, e isso já me apaixonou muito antes mesmo de entrar na medicina. E então eu sempre gostei muito, sempre fui muito interessada em saber assim, tá, a gente está fazendo isso aqui, mas o que eles estão fazendo lá? O que que eles estão, o que que tem de diferente? O que que tem de mais legal? O que que tem de mais interessante, né? Assim, síndrome do vira-lata, porque assim, não é que lá seja melhor, eu acho que o conhecer o diferente já é muito gostoso, em qualquer aspecto. Mas aí na faculdade de medicina, no entre o 10º e 11º período, apareceu uma oportunidade que a minha faculdade dava para a gente de fazer internacionalização, que é fazer um pedaço do internato fora. E na época eu tinha uma amiga belga, que era enfermeira, depois ela também foi para a área de pesquisa, e que conseguiu um estágio para mim. Então, minha primeira experiência internacional foi, fiz um pedaço do meu internato da faculdade de medicina num hospital da Bélgica. E aí, depois disso, essa oportunidade, né, esse internato abriu várias portas para mim. Porque aí, quando eu estava na residência de cirurgia geral, apareceu a oportunidade de fazer também um estágio na França. Eu já falava francês, já tinha uma carta de recomendação desse hospital belga de quando eu era estudante de medicina, fui para a França. E aí, depois, na residência de cirurgia oncológica, apareceu uma oportunidade de fazer também um período nos Estados Unidos. Também já tinha recomendações, já falava inglês. Então, assim, essas oportunidades foram aparecendo e pelo E currículo, pelo você já estava com o investimento, cavalo arriado? exatamente. E pelo meu interesse, claro, né? Porque, assim, eu acho que se a gente não tem interesse em buscar o externo não aparece pra gente. Então, assim, eu sempre fui muito interessada em entender, saber o que está acontecendo, saber, né, como que as pessoas estão fazendo. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava muito que muito da medicina
é você achar alguém que queira saber fazer. Porque, assim, é, claro que dentro da cirurgia, principalmente, dentro da oncologia, tem muita tecnologia, tem muita inovação medicamentosa, mas tem tanta coisa, mas tanta coisa que depende literalmente só do recurso humano, de um médico ir lá, aprender, fazer e trazer, sabe, assim. E eu sempre, isso me sempre chamou muita atenção, eu sempre fui muito interessada nisso, assim, o que que eu posso trazer, o que que eu estou fazendo para o meu paciente que é simples e que eu não sei ainda, não aprendi. Então, esse tipo de busca foi me abrindo esse tipo de oportunidade. E Uhum. aí, nisso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica tem uma parceria com a Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica, e já com esse currículo com experiências multidisciplinares anteriores, eu fui convidada para representar o Brasil num grupo de cirurgiões jovens da Sociedade Europeia. E aí, dentro desse grupo, muitas pessoas também com origens diferentes, né? Na Europa inteira, norte, sul, extremo leste europeu e oeste da Europa. Então, países ricos, países pobres, países que ainda sofrem repercussões da ditadura, países que são países dominantes, né? Culturalmente falando. Então, um grupo de pessoas em que eu tive experiências maravilhosas. E aí, a gente começou a desenvolver ideias, pesquisas, e tudo começa nisso, né? Mas assim, mas o que você faz no seu país? Por que não faz desse jeito? Que isso virou padrão? Por que que isso não virou? Foram surgindo parcerias, coparticipações, e as oportunidades foram aparecendo ainda mais. Então, hoje eu faço parte de dois grupos de pesquisa internacionais e faço parte do comitê diretor do grupo de cirurgiões jovens da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica, por causa dessas portinhas que foram abrindo e janelinhas que foram abrindo, e eu fui aproveitando as Maravilhoso. oportunidades que apareceram, sabe? Assim, e sou completamente apaixonada. Eu acho que a parte mais recompensadora desse tipo de experiência realmente é a gente ver que o paciente, né, a medicina em geral, a assistência, não só na medicina, mas assim, a minha amostra é essa. Eu me. Eu, o é procurar saber o que que eu posso fazer na minha área, que assim, é oncologia, é cirurgia oncológica, é um nichozinho tão pequenininho, né? Medicina é tão grande, a assistência de saúde do paciente é uma coisa tão grande, mas dentro dele já tem tanta coisa que a gente pode, com uma conversa, sentar com alguém, a gente já pode contribuir tanto para o nosso paciente, para o que que a gente oferece de saúde em geral, sabe? Que hoje em dia me parece uma coisa tão simples que muito tempo atrás era uma coisa tão difícil, e eu acho que a gente tem que aproveitar essa falta de barreira que o mundo tem hoje em dia, sabe? Assim, então Uhum. eu sou muito apaixonada por isso, porque o mundo é enorme, mas as fronteiras são tão fáceis de transpor hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, sabe? Assim, então eu gosto muito disso, assim. A internacionalização para mim é isso, é a gente aproximar pessoas para a gente, né, ensinar pessoas e para com isso a gente oferecer coisas melhores, oportunidades melhores, não só para a gente como profissional, mas para os pacientes também, sabe? Uhum. Compartilhar conhecimento, né? Porque é para isso que a gente vive, é compartilhar conhecimentos bons, conhecimentos úteis e que vão gerar melhoria de qualidade de vida para as pessoas como um todo. Maravilhoso, maravilhosa a sua fala. E assim, eu consigo elencar várias coisas que você falou, mas se fosse para você dar um conselho para estudantes ou para médicos já formados que querem ou que assistindo a sua apresentação aqui pensem, pô, eu acho que vale a pena, eu acho que eu seria, que eu poderia me dar bem. Quais conselhos que você daria para quem quer começar na área da pesquisa agora? Eu acho que a primeira coisa é não pensar em pesquisa como resultado, né? Porque eu acho que a pessoa que entra no mestrado, e isso eu entendo porque, né, no início do meu mestrado, a nossa cabeça é isso, é eu quero ter resultado, eu quero ter uma resposta, eu quero ter uma solução para minha pergunta científica. É, é, eu acho que o início da carreira acadêmica, ele tem que ser visto como um aprendizado, né? Muitas vezes a gente vai, igual eu te falei, assim, a gente está preparado para frustrações, mas entender que mesmo isso prepara a gente. Então, eu acho que a primeira coisa é essa.
é pensar em pesquisa como um processo de aprendizado contínuo. Não é porque você vai fazer um mestrado, não é porque você vai fazer um doutorado, que você vai sair especialista, que você vai publicar um artigo na maior revista da sua área de referência e que isso vai te dar as oportunidades. Eu acho que, igual a gente comentou, né, as oportunidades maiores que a carreira acadêmica traz para a gente, que ser pesquisador traz, não é um artigo publicado. A gente fica pensando nisso, né? E o estudante de medicina, principalmente, Cristina, pensa muito nisso. Os meus alunos falam muito isso. Porque hoje em dia as provas de residência, elas têm prova escrita, mas tem análise de currículo. Então, os alunos querem Uhum. fazer iniciação científica, querem publicar artigo, querem apresentar em congresso, pensando assim, eu vou ganhar pontos com isso, né? Igual os pontos do Barema, né? Que a gente É tem. uma linha no Lattes. Exatamente, uma linha no Lattes, né? Então, assim, a gente tem que não pensar em ciência como o resultado da ciência. A gente tem que pensar em ciência. Ser pesquisador não é ter grandes publicações. Ser pesquisador é você ter um benefício tátil, ou assim, né? É você contribuir com conhecimento, né? Transmitir conhecimento, é isso que você falou, assim. E nem sempre a transmissão de conhecimento vai ser artigo no New England Journal of Medicine, no JAMA, né? Muitas vezes você vai ter um impacto muito significativo, não só com o artigo que você está publicando. Então, eu acho que é importante, claro, porque a gente não forma no mestrado, a gente não forma no doutorado sem isso, né? É o nosso TCC, muitas vezes, é o resultado que a gente tem que provar que a gente teve ali, que a gente aproveitou o processo, né? Mas eu acho assim, o aprendizado que a gente tem no caminho é absurdo. Então, assim, eu acho que a recomendação que eu daria para quem quer entrar agora não entre no mestrado pensando que o resultado da sua pesquisa é o que você precisa ter, é o que você precisa obter com esse mestrado. Porque senão você vai perder grandes outras oportunidades que vão aparecer durante esse processo e que podem depois te dar infinitesimais outras oportunidades, né? Então, igual eu te contei, assim, hoje em dia eu estou fazendo uma pesquisa sensacional na faculdade de farmácia, é, mas entrei para pesquisa de sarcoma e estou fazendo uma pesquisa que não é a pesquisa que eu entrei para fazer, mas assim, muito feliz com o resultado, muito feliz com o dado que a gente está gerando, muito feliz com as parcerias que a gente está fazendo, muito feliz com as oportunidades que o conhecimento dessa pesquisa, que não foi o que eu entrei para fazer, me deu, né? Então, Uhum. assim, isso é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pensa quando a gente faz a prova de entrada no mestrado e no doutorado. E a segunda coisa que eu acho também é que ser pesquisador é uma coisa que vai requerer muitas vezes, né, que é algo que a gente comentou, né, um investimento que não é um investimento que a gente vai ver a curto prazo. Então, nem o resultado de muitas pesquisas vai ser a curto prazo, mas também nem o resultado que você vai ter através daquela formação acadêmica vai ser uma coisa imediata. Então, eu acho assim, se o objetivo da pessoa de entrar no mestrado e no doutorado é obter o título para ter um resultado, para qualquer título na mão, ter um resultado, eu quero agora com esse título na mão, eu vou fazer isso. Eu acho que a pessoa tá sendo limitada em pensar em todas as oportunidades né, essas interações podem dar. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, acho que seria esse. Eu acho que o Ótimo. conselho é deixar o processo acadêmico te surpreender, porque eu fui eu fui surpreendida durante todos os anos que eu fiz mestrado e durante todos esses últimos anos do meu doutorado, com oportunidades muito melhores do que as que eu podia esperar quando eu entrei só para gerar um resultado de pesquisa, sabe assim? Maravilha, muito bom. Teve algum apoio que foi essencial na sua trajetória como pesquisadora? Alguma figura que foi muito importante para você? Ai, Cristina, eu acho que várias, assim. Eu tive chefes durante a minha residência que me estimularam muito
e que viam que eu queria mais do que os serviços que eu estava poderiam me oferecer, né? Então, assim, eu acho que o perguntar, o ir atrás, o indagar, me, me conectou com mentores, que me deram oportunidades muito boas, né? Então, assim, eu tive um mentor, dois, na verdade, durante a residência de cirurgia geral, que me deram grandes oportunidades, tanto na docência, né? Eu fui convidada para ser professora da graduação de medicina por um chefe meu da residência, porque ele via esse meu interesse, essa minha curiosidade, ele viu que eu tinha perfil de docência antes de eu pensar que eu tinha perfil de docência, porque eu nunca me vi na frente de uma sala de aula dando aula. Eu Uhum. não via isso como pensando que eu queria fazer cirurgia, não era uma coisa que eu via como carreira. E hoje em dia eu sou apaixonada por docência. Então, assim, é engraçado porque esses mentores, né, assim, o professor Antônio Sérgio, que foi professor, chefe da cadeira de cirurgia das ciências médicas muitos anos, Diego Painho, Cláudio Campolina, que foram meus chefes da residência, foram mentores significativos no estímulo da minha entrada na vida acadêmica e de identificar em mim características que eu não via como profissional. Uhum. Isso eu acho que isso foi muito importante, né? Quando eu entrei no mestrado das ciências médicas, a minha orientadora, que é a Angélica Nogueira, que é uma oncologista clínica ímpar, assim, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, já fez estudos significativos na área de tumores ginecológicos femininos. Ela me estimulou muito, né? Eu estava fazendo meu mestrado na época da pandemia, então em vários momentos, né? Eu falava com ela, falava assim, olha, a gente não vai chegar onde a gente quer, a gente não quer, e ela falava isso muito comigo, né? Ela falou assim, olha, pesquisa é um processo, a gente não pode parar, a gente não tem que pensar no resultado para a gente continuar, né? Para a gente continuar nosso investimento. O Augusto, que hoje em dia, né? O Augusto Guerra, que hoje em dia é o meu orientador do doutorado, que foi meu co-orientador do mestrado, que passou horas e horas e horas infinitas comigo na frente de um computador durante a pandemia, fazendo script de RStudio e me ensinando as coisas com paciência, que ensinar codificação, ensinar análise epidemiológica para um cirurgião, para uma cirurgiã, né, que é prática, que é tátil, né, era meu mestrado. Então, eu estava entrando na pesquisa como pesquisadora principal, né, então, assim, foram pessoas ímpares e eu não teria conhecido nenhuma dessas pessoas se não tivesse sido a Alessandra, que foi professora de epidemiologia também no meu mestrado nas ciências médicas. Então, assim, eu acho que e também o professor Alexandre Ferreira, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que foi uma das primeiras pessoas que viu em mim um amor por cirurgia e por oncologia, é cirurgião oncológico, e que me deu oportunidades, né, me conectou com a Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. Então, assim, eu acho que essas foram pessoas que viram em mim um potencial que não vi em mim, mas que Uhum. eu, do meu jeito, sendo autêntica, sendo real com quem eu sou, com como eu vivo as coisas, com a minha vontade de aprender, de perguntar, de conversar e de ir atrás, eles viram coisas que eu não vi. Então, foram pessoas que não foram só mentores, de carreira, muitos deles também, na minha vida pessoal, me deram muitos conselhos, me ajudaram em muitas coisas. Então, assim, foram pessoas que foram indispensáveis para que eu pudesse ter a carreira que eu tenho hoje, mesmo não imaginando que essa carreira fosse possível há 10 anos atrás, sabe? Assim. Interessante, o papel do professor na formação, né? A importância disso, muito, muito importante. E é legal que agora você vai poder passar isso para frente, né? Vai poder influenciar as pessoas também, ver coisas que elas, em algum momento, elas não conseguem ver. Muito bem, parabéns. Parabéns pela trajetória. Caminhando para o final, né? Não gostaria que finalizasse, a nossa conversa está muito boa, está sendo muito agradável, são coisas que a gente nunca conversa, né? Foge dos bastidores de uma sala de aula ou da universidade, e que são curiosidades importantes, que são inspirações para as pessoas. E estar com você aqui, né? Uma researcher top, com uma formação exemplar, uma
garra, uma estrutura muito linear. Isso faz de você uma researcher top. Mas eu queria ouvir de você. Por que que hoje você se sente uma researcher top? Porque você é uma researcher muito top. Então, assim, o que que faz de você, em termos de princípios, de conhecimentos, uma researcher top? Eu acho que não se acomodar não se acomodar com as respostas que a gente tem é uma coisa que faz a gente ser um bom pesquisador. Eu acho que ser um researcher top é você buscar soluções, né, no mundo acadêmico para as questões que você vive e convive no dia a dia, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Eu acho que o estímulo da pesquisa, ele precisa existir para além do que só a publicação acadêmica. Isso é uma coisa que, se eu pudesse repetir 1000 vezes, eu repetiria, sabe assim? É, e eu acho que eu cresci e eu progredi na carreira acadêmica, entendendo que um resultado ruim, né, um resultado que eu não esperava, não faz com que eu não dê continuidade nas coisas, né? Então, assim, é entender que a frustração do resultado inicial de alguma coisa, de um dado, de uma pesquisa, né, de um investimento que a gente faz, é uma coisa que ela não pode te deixar não continuar, né? Então, você falou muito assim, da questão linear, né? Eu acho que o que mantém a linearidade é você pensar que, olha, se isso não der certo, eu tenho tantas outras coisas, eu tenho tantas outras perguntas, eu tenho um universo tão grande para explorar, né? Então, assim, eu acho que é ser curioso mesmo. E nós perdemos recentemente, né? Só para embasar, assim, uma das maiores pesquisadoras na medicina no Brasil e uma das maiores cirurgiãs do Brasil, que é a doutora Angelita Abgama. A doutora Angelita era coloproctologista em São Paulo, professora da Faculdade de Medicina da USP, e ela desenvolveu um protocolo para tratamento e acompanhamento de câncer de reto, que hoje em dia é padrão no mundo inteiro, né? Assim, a Faculdade de Medicina de Harvard a homenageou por ter desenvolvido esse protocolo. E ela foi uma mulher que escutou não a carreira dela toda, porque você não pode, você não vai, você não deve. E ela tem um livro que é uma autobiografia dela que chama O Não Não né? O não não é resposta. Então parece que é uma coisa que a gente fica escutando, né? Ah, não é resposta, não não é resposta. Mas a gente tem pessoas que construíram carreiras internacionais magníficas, não só de pesquisa, mas também assistencial, que é uma coisa que eu admiro muito. Então, não foi uma pedra no caminho. Então, assim, a gente vai escutar muito mais nãos do que sim. A gente vai ter muito mais falhas do que sucessos se a gente quiser realmente investir em pesquisa. Porque eu acho que fazer pesquisa é pensar que você vai o tempo inteiro ter que mudar de direção. Então, acho que se a gente observar, se a gente perceber pesquisa, né? Então, assim, para ser um excelente, um exímio pesquisador, eu tenho que pensar em um- eu tenho que pensar na trajetória acadêmica como uma coisa que eu vou estar o tempo inteiro tendo que tomar novas decisões. E não o tempo inteiro eu vou estar tendo que conviver com a falha. Eu acho que é isso, né? Então, assim, ok, não deu certo. Tudo bem, o que que eu vou fazer com isso? Então, eu acho que é um researcher top, é um researcher que vê um resultado diferente do que ele esperava como uma oportunidade de tudo bem, agora que outra coisa eu vou pensar, né? Como uma nova oportunidade, não como uma falha. Eu acho que é isso. Maravilhosa, é muito top. É muito interessante que essa entrevista ela fez sentido até para mim, que já estou na área há muito tempo e eu quero guardar para os momentos que eu estiver mais desanimada, eu reescutar essa nossa entrevista, que foi muito inspiradora. E claro, se essa entrevista fez sentido para você que está nos ouvindo, já deixa o seu like, compartilha com alguém que também quer ou que deveria seguir na ciência.
Compartilhe nos seus stories e faça essas preciosas informações que nós ouvimos aqui ajudarem uma pessoa que também pode se tornar um ótimo researcher top. E me marca, que eu gosto de saber quem está nos assistindo, o que vocês estão gostando. Me conta aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve com essa entrevista. E se você quer dar os próximos passos para se tornar um pesquisador, uma pesquisadora na área da saúde, me acompanhe por aqui e pelas redes sociais. A gente se vê na próxima entrevista com o Researcher Top. Muito boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Cristina. Obrigada.